representa alguns destes sinais, como é que qualquer pessoa, qualquer cidadão comum pode encaminhar então uma situação, uma suspeita, não é? De uma criança vítima de maus tratos. Isto é um exemplo, estamos a fazer o quê? A prevenir primariamente, estamos numa intervenção mais precoce, evitar que, antes que os problemas aconteçam, nós possamos dar às populações, à comunidade em geral, informação sobre, não é? E até como é que nós podemos prevenir algum tipo de situações. Depois, ações de sensibilização para pais, para professores, para a comunidade em geral, sobre a temática dos maus tratos infantis. E depois também a formação para técnicos, portanto, pessoas que já se encontram a intervir, mas que naturalmente, e como vocês também, que não sendo técnicos, mas ainda sendo alunos, o que nós estamos aqui a fazer é prevenção primária. Nós vimos aqui dar uma aula sobre a temática dos maus tratos infantis, para que quando vocês, enquanto técnicos, quando estiverem no terreno a intervir, saibam então como é que se identificam, como é que se sinalizam e como é que se previnem situações de maltrato infantil. Portanto, este tipo de prevenção, que é uma intervenção que deve ser preconizada até pelos assistentes sociais também, naturalmente, é qualquer coisa que tem de nos fazer sentido. E nós temos também de deixar muito, e este desafio também vos lanço, de deixar de atuar só quando as situações quando o mal já está feito, não é? E temos que pensar nisto. Nós somos assistentes sociais, não somos bombeiros, não podemos agir por reação. Ok? Portanto, prevenção primária. Vão lá ver o que é a prevenção primária e depois pensem sobre ela, como uma forma particular de intervenção em qualquer situação. Estamos a falar em situações de maus tratos infantis, mas em qualquer situação nós temos que ter esta perspectiva de prevenção primária e não só de reagir, não é? Para dar resposta a uma situação que já acontece. E, no fundo, para que é que nós então fazemos a prevenção primária? Precisamente aquilo que eu vos estava a dizer, para aumentar conhecimento sobre formas de prevenção dos maus tratos infantis, do abuso sexual, e aumentar competências. Seja na prevenção do abuso sexual, porque todos nós somos os cidadãos, nós somos a comunidade em geral, todos nós temos que ter competências também de prevenção para prevenir os maus tratos infantis. E, por outro lado, também na detenção de situações de abuso e de maltrato. Isto quer dizer termos conhecimento de sinais, sintomas de situações de maus tratos infantis. E só com a informação é que nós podemos, efetivamente, prevenir. Não é? E intervir também, nós também intervimos prevenindo. Tá? Então, e a prevenção secundária, nesta lógica? O que é a prevenção secundária? É quando já temos um caso em si e vamos diretamente à situação para intervirmos e agirmos em determinado contexto e problemático. Ok, sim senhor. Então, com quem? Com quem é que nós intervimos? Precisamente com crianças e famílias vítimas de maltrato infantil ou de abuso sexual, em função depois da especificidade de cada equipa, e sendo o nosso foco de intervenção enquanto assistentes sociais, naturalmente, a intervenção com famílias. E aqui também pode ser com famílias, como dizia a vossa colega, que já têm uma história de abuso sexual ou de maltrato, ou então que estão em risco de. E aqui também, de alguma forma, estamos a fazer prevenção secundária. E porquê? Porque é que não é tanta prevenção primária? Porque aqui também se prevê que para, precisamente, prevenir, se já existe uma situação de risco, para evitar que esta situação de risco possa tornar-se uma situação de perigo que coloque em causa, naturalmente,
a criança e a própria família. Fazemos, por exemplo, sessões de aconselhamento parental, para, como dizia a Elsa também, para promover as competências parentais, precisamente para atuar o mais cedo possível nas situações que perguntam. Portanto, o que é que nós, como eu vos dizia, o nosso trabalho, o nosso foco de intervenção são, então, as famílias. E nós fazemos com estas famílias o nosso trabalho em termos de modalidades, aquilo que vos apresentamos, em termos de prevenção secundária, isto são modalidades de intervenção. Aconselhamento parental são os tais atendimentos, tradicionalmente utiliza-se a palavra atendimento. Se falarmos em atendimento social, qualquer assistente social identifica. Nós, o que é que nós então achamos que o aconselhamento parental é qualquer coisa, é diferente do atendimento. Porquê? Porque também se prevê que nós façamos, enquanto assistentes sociais, um trabalho social, mas também um trabalho terapêutico. E enquanto interventores sociais, todos nós podemos fazer um trabalho terapêutico. Portanto, vamos deixar um bocadinho de lado a perspectiva, a visão tradicionalista do assistente social, e é esta visão que todos nós temos que mudar, que o assistente social é quem atribui rendimento social, quem atribui casas, quem atribui tudo e mais alguma coisa. Subsídios e tudo aquilo que vocês já conhecem. Portanto, nós também fazemos estas sessões de aconselhamento, é muito mais do que estar e de forma alguma quero desprestigiar as colegas que o fazem, mas vamos deixar de lado, e nós fazemos isso todos os dias, deixamos de lado a visão tradicional do assistente social que está numa secretária, tem à frente um utente e que vai registando o que é que são as suas necessidades. Enquanto assistentes sociais, nós temos que fazer muito mais do que isso. Temos que perceber o que é que efetivamente aquela pessoa nos pode dar. Temos que perceber efetivamente qual é que é o grau de reconhecimento da situação daquela pessoa. Para aí então podemos começar a trabalhar uma série de competências. Estamos a falar em competências parentais, mas muitas das situações que nós temos, antes de trabalhar as competências parentais, temos que trabalhar também as competências sociais, as competências pessoais. Nas competências sociais, questões tão simples como, por exemplo, o acesso aos serviços. Todos nós sabemos que trabalhamos com populações vulneráveis e que têm muito pouca noção do que é que são os seus direitos. E por isso mesmo, às vezes ir a um serviço, pedir uma informação qualquer para estas pessoas é um constrangimento, até porque quem está do outro lado, muitas vezes em termos de linguagem também não facilita que os nossos utentes, não só os dos meninos, são os utentes com quem os assistentes sociais trabalham, não facilita, sendo estas pessoas vulneráveis e tendo um déficit de competências, não facilita que estas pessoas também depois, que a mensagem passe. Isto cria um déficit de participação nas pessoas. Ora, eu não posso participar ativamente na minha vida e no meu projeto de vida se eu não souber as possibilidades que tenho, se eu não tiver possibilidades de escolha, certo? E o trabalhar competências passa por isto mesmo. Competências pessoais, competências sociais e, naturalmente, competências parentais. Portanto, o nosso trabalho com estas famílias, em termos de outras modalidades, passa também por supervisão de visitas. Por exemplo, trabalhamos eu dizia há pouco, o nosso foco de intervenção são as famílias com situações de maltrato e de abuso sexual. Mas também um outro foco de intervenção do assistente social, de qualquer assistente social, eu trabalho em rede, articulação com serviços. E isto para vos dizer o quê? Nós articulamos com uma série de serviços de diferentes áreas e também com o Tribunal. Face a pedidos do Tribunal, imaginem que há uma situação de suspeita de maltrato ou de suspeita de abuso sexual
em que a situação está a ser avaliada e em caso de abuso sexual até pelos órgãos de polícia criminal. Então, enquanto corre a investigação, imaginem que há uma criança que está separada de um pai, por vários motivos não pode ver.